É um prazer estar aqui hoje convosco para um tema tão apaixonante como o que aqui nos vai aprender neste Innovation Hall durante os próximos 50, 55 minutos. Vamos ter um painel de ilustres experts na matéria, eu já os apresento, e que vão tentar, diria, inspirar-vos e, sobretudo, ajudar a capacitar um dos segmentos económicos de maior valor, relevância e potencial, que são as micros, as pequenas e as médias empresas. Hoje há muitas empresas que investem cada vez mais numa estratégia de centricidade do cliente, uma estratégia que globalmente procura canalizar o planeamento estratégico, sobretudo direcionado à experiência do cliente, ao reforço dos indicadores de vinculação e, obviamente, conseguir melhores resultados. Sem mais considerações, e porque o que nos interessa de facto é o que eles nos vão dizer, eu vou passar a apresentar o nosso painel e, como não podia deixar de ser, se a Benedita não se importar, vou começar pelas senhoras. A Benedita é atualmente, César Machado é atualmente Strategy Sales Partnerships and New Business Director na Vanguard Properties, que é o maior promotor imobiliário a operar em Portugal. É formada em gestão pela Universidade Católica, também com uma pós-graduação em marketing no ISCTE, e foi ainda Project Manager da Fladgate Partnership, trabalhando ainda na área do marketing e vendas em organizações como a Albatroz, a REN, a Segafredo e a Ótimos. Se há algo que a define antes de qualquer rótulo ou título, é a família, não é, Benedita? Aquela onde teve, diz ela, a imensa sorte de nascer, mas também é outra que escolhemos no nosso dia-a-dia dos nossos grandes amigos. É uma mulher das pessoas e para as pessoas. Apesar de portuense de alma e coração, aprendeu com o tempo a amar Lisboa, cidade onde reside. Quem lhe é próximo, muito próximo, diz que é uma mulher de paixões muito fortes, como fosse ela uma portista ferranha, muito sensível, mas terrivelmente teimosa. Acima de tudo, uma lutadora. O João Correia Botelho é engenheiro civil e mestre em finanças pelo ISCTE. Ao longo da sua carreira profissional exerceu inúmeras funções de direção em empresas de telecomunicação e energia, mas também nas áreas do imobiliário e nas compras corporativas. Foi ainda subdiretor-geral do Tesouro e das Finanças. Intitula-se como um apaixonado pela função das compras, o que o levou a presidente da APCADEC, a Associação Portuguesa de Compras e Aprovisionamentos, que junta os compradores das diferentes empresas portuguesas com o objetivo de promover o posicionamento das compras no governo das organizações. Dessa forma, contribui também para uma melhor especialização dessa profissionalização nas compras. Por fim, o Pedro Antão Alves. O Pedro tem mais de 20 anos de experiência em empresas de engenharia e tecnologia, e gosta sobretudo de inspirar as suas equipas a vender aquilo que os clientes querem comprar. Quem diria? Desempenhou funções de desenvolvimento comercial em pequenas empresas e também em multinacionais, sempre com responsabilidade em diferentes regiões geográficas. Para além de Portugal, já morou nos Estados Unidos e no Brasil. Foi também fundador e CEO de uma startup tecnológica em Portugal e nomeado em 2016 para o Círculo da Inovação. Durante o último ano, tem apoiado a Elexia no objetivo de se tornar uma organização sobretudo centrada no cliente e tornando soluções que ele diz complexas em produtos de compreensão simples por esses mesmos clientes. Dirijo-me então, se não se importarem aqui primeiro ao Pedro, e desde já indo direito ao assunto da centricidade. Como vimos, Pedro tem um background ultra focado em cliente-centricidade e sei que estrutura a centricidade em 4 princípios fundamentais. O que é que nos pode dizer sobre este tema? Posso dizer muito, António. Obrigado pela introdução. Se o João é um apaixonado pelas compras, eu sou um apaixonado pelas vendas. Infelizmente nunca tivemos a oportunidade de nos cruzar, mas quem sabe, ainda vai acontecer um dia destes aí no mundo real. Eu alerto que a minha experiência é principalmente em business to business, não tanto em consumer, portanto os meus ensinamentos vêm daqui. E o meu interesse pela centricidade no cliente, ou Customer Centric Organizations,
vem com o objetivo de se poderem criar vantagens competitivas a partir daí. Portanto, essa é a minha grande motivação. E baseado nisso, e com o objetivo de aprender e de ensinar como tornar as organizações centradas no cliente, peguei na minha experiência e organizei num modelo que chamei Desenvolvimento de Negócio Integrado, é um nome simples, mas que diz tudo, que é baseado em 4 princípios. O primeiro princípio tem a ver com compreender a organização do cliente. De uma forma muito simples, consiste em identificar quem decide, quem influencia quem decide, quem são os beneficiários da solução que estamos a vender e mapear quais são esses fatores-chave que levam essas pessoas a decidir a favor da solução que estamos a apresentar. O segundo princípio que eu identifiquei tem a ver com fatores de diferenciação e com análise da concorrência. E de uma forma muito simples, consiste em classificar as principais razões que levam o cliente a decidir por comprar este tipo de solução e a decidir comprar a solução à nossa empresa versus a outra empresa. E depois em mapear a nossa empresa ou a nossa solução e as concorrentes para perceber quem está melhor posicionado e pior posicionado. Este é um pouco mais complexo que o anterior, mas vamos falar dele mais à frente. Então vou passar aos outros 2. O meu terceiro fator, e é o meu favorito, intitulei-o de desbloquear valor inesperado, ou do inglês o Unlock Unexpected Value. E é o meu favorito porque geralmente ele identifica savings ou poupanças ou melhorias de performance na empresa que por vezes o decisor direto não consegue identificar. E isto tem a ver com o primeiro princípio de compreender a organização, identificar os vários stakeholders. Por vezes, quando se vende uma solução e se resolve o problema principal para o qual a solução está destinada, também se resolvem outros problemas paralelos dentro da organização. Entre parênteses, preferencialmente não se criam problemas novos, que às vezes acontece, mas uma boa solução integrada resolve-se o problema e às vezes ainda se resolvem outros paralelos. E é aqui que está o valor inesperado, em conseguir identificar que outros problemas se resolvem ou que outras melhorias de eficiência há na organização com a resolução do problema principal. E este é geralmente um gerador de valor que não se olha muito na venda das soluções complexas. E o último, que é mais simples de compreender, tem a ver com o alinhamento com o ciclo de compra do cliente. Muitas vezes as organizações lançam processos de compra porque estão numa fase inicial e precisam de um orçamento. Às vezes já estão mais próximo da decisão e a nossa proposta tem que ser já mais assertiva e mais próxima daquilo que o cliente quer. E é muito importante perceber onde é que estamos no ciclo, para perceber quanta importância e quanta urgência tem a nossa proposta e saber mobilizar os recursos da nossa organização para, no momento certo, estar presente nos fatores de negociação, seja um executivo, seja um especialista, dependendo de em que fase estamos e quem é o interlocutor que está do outro lado. Isto resumindo um modelo complexo em poucos minutos. Mas principalmente ser customer-centric é um estado de alma, não é um by the book, é uma coisa que acontece na nossa cabeça e é preciso estar muito, muito atento às necessidades do cliente a cada momento. E esse para mim é o segredo de ser customer-centric. Muito obrigado, Pedro. Veremos então um pouco mais à frente aqueles 2 primeiros pontos que podem dar-nos aqui um bocadinho mais de matéria para desenvolver e falaria agora com a Benedita. A Benedita traz-nos aqui à discussão um mindset de direito de excelência ligado a um mercado de direito de luxo. Benedita, que ângulo de abordagem é que nos pode trazer aqui neste domínio da centricidade? António, antes de mais, muito obrigado pela simpática introdução, gostei muito. Pegando aqui nas palavras do Pedro, e acho que o Pedro foi claríssimo naquilo que disse, acho que muito daquilo que nós fazemos não é exclusivo do segmento onde nós estamos. Eu diria que dos 4 pontos que o Pedro falou e que iremos
ter a oportunidade de discutir, se calhar, mais em profundidade ao longo da conversa, aquele onde nós de facto nos distinguimos mais nesta questão da centricidade do cliente, tem muito a ver com compreender o cliente. Nós preocupamos muito com personalizar a experiência do cliente, com fazê-lo sentir-se único. E se de facto isto é verdade, isso é uma coisa que é uma preocupação muito grande neste mercado, eu acho que é uma aprendizagem que se pode levar para todos os outros. Nós dedicamos muito tempo a procurar conhecer o cliente, a perceber os seus desejos, a perceber aquilo que realmente o preocupa, qual é o problema que ele quer resolver, tentar antecipar as suas necessidades. Isto por um lado, no lado do conhecimento do cliente e daquilo que ele, quando vem ter connosco, vem à procura de quê? E por outro, tentamos desenvolver produtos que sejam pensados para estes clientes, ao mais ínfimo detalhe, tudo é pensado da A a Z para satisfazer o cliente. E eu digo muitas vezes que o lifestyle que nós oferecemos ao cliente não é tanto uma questão de status, é sim uma questão da experiência e da vivência que nós vamos dar ao cliente. Aquilo que nós queremos é que ele tenha o máximo de qualidade de vida, que ele tenha o máximo de conforto, o máximo de prazer quando compra um serviço, neste caso um produto à vanguarda. E é isso que nos preocupa, por um lado, compreender a fundo o cliente, fazê-lo sentir-se especial, não falhar nos pequenos pormenores e detalhes, que às vezes isto pode parecer um exemplo pequenino, mas que às vezes vão desde dar um porta-chave personalizado no momento da entrega da sua casa, e isto depois aqui também já entramos nos fatores de diferenciação que vamos ter oportunidade de discutir mais à frente. E sobretudo também muito pegando aqui eu gosto muito desta expressão do unlock the unexpected value. Isto é possível fazer também no B2C, nós fazemos muitas vezes, que é superar as expectativas, não é? A questão da consistência e da coerência, prometemos e depois temos que entregar aquilo que prometemos, mas sobretudo quando conseguimos superar aquilo que o cliente está à espera, aí sim sentimos que agarramos este cliente para sempre e que criamos aqui um vínculo que é fundamental. E do nosso lado, isto é que é a razão de tudo, porque, ou a emoção de tudo, porque nós não vivemos sem clientes, o cliente é o centro da nossa organização, as vendas são aquilo que fazem a nossa empresa existir e, portanto, de certa forma, acho que aquilo que nós fazemos neste segmento não é diferente daquilo que fazemos nos outros, se calhar com outro tipo de ferramentas, mas no fim do dia aquilo que importa é personalizar a experiência do cliente ao máximo. Muito obrigado, Benedita. Sem dúvida uma visão diferente, mas com um denominador comum e traços muito partilhados com todos os aspectos ligados à centralidade do cliente. Vou agora falar um bocadinho com o João. João, diga-nos lá o que é para si a centricidade. Como é que podemos distinguir uma organização customer-centric de uma product-centric? Porque, segundo entendo, existem evidentes diferenças entre elas, certo? Certo. Bem, antes de mais, olá Benedita, António e Pedro, e olá a todos que nos seguem, e agradecer o convite para estar aqui hoje presente. Obrigado, António, também pela introdução. Eu antes de responder à pergunta, eu gostava de comentar aquilo que o Pedro disse, porque este modelo é... Eu deixo. Não, é muito rápido, é muito rápido para não... Este modelo é verdadeiramente a excelência das vendas e é verdadeiramente a excelência de quem percebe uma organização de compras. Claro. E seguramente teremos a oportunidade de comentar um bocadinho mais à frente. Aquilo que eu diria em termos de centricidade e de centricidade no cliente é a importância de conhecer as organizações para quem estamos a vender. E neste caso numa ótica de B2C, não? De B2B, peço desculpa. Aquilo que a Benedita falou numa ótica de business to consumer, que interessante que é, porque ela também conhece o seu cliente e ao fazer as perguntas certas
principalmente num segmento tão importante como o luxo. E ao fazer as perguntas certas, consegue fazer aquilo que chamamos o delight our customer, não é? Do ponto de vista de uma ótica mais de business to consumer, aquilo que para mim me parece relevante é, primeiro que tudo, conhecer a organização do vosso cliente e conhecer quem são os principais stakeholders. Quem é que especifica, quem é que compra, ou seja, quem é que dirige o processo de compra e quem decide. E tentar, nesta visão, perceber quais é que são os triggers, e desculpem-me a expressão, para poder fechar a venda. Eu acho que isso é o mais relevante. E um conselho que é, por vezes pode ser difícil conhecer o nosso cliente ou conhecer o cliente a quem nós vamos vender, mas para mim a preparação é fundamental. E quando se aborda algum cliente, e eu, enquanto responsável de compras, recebo todos aqueles que pedem para ser recebidos e que nos pareça que haja uma proposta mínima de valor a analisar, já me aconteceu que nem sequer saberem o que é que a empresa faz, como é que a empresa ganha dinheiro. Portanto, a preparação é verdadeiramente fundamental. Da mesma maneira que a Bendita seguramente não vai entregar um porta-chaves a um cliente com o nome errado do seu cliente. E isso acontece. Atenção que acontece. Há equipas de vendas que, efetivamente, nem sempre, ao não conhecer o seu cliente, cometem gafes destas, não é? Portanto, entregar o porta-chaves com um nome diferente, por exemplo. Depois, por outro lado, também comentar um bocadinho aqui o unexpected value, que é ouvir o cliente. Muitas vezes, quando nós temos à nossa frente alguém que nos está a tentar vender alguma coisa, provavelmente quem está à nossa frente está orientado a fechar o negócio o mais rápido possível. E, portanto, fala da sua solução. Não nos podemos esquecer, e eu acho que aqui estou a ser exemplo disso, que todos nós nos gostamos muito de ouvir. E, portanto, deem a palavra aos vossos compradores, porque eles vão-nos dar, seguramente, muita informação que não é confidencial, que não é restrita, mas que quem está a vender pode pegar nessa informação para desbloquear aquele valor adicional. E eu acho que isso é o mais relevante. E aproveito também para focar aqui um outro ponto, que é conhecer o cliente, é conhecer a empresa, conhecer o que ela faz, mas conhecer quem são os principais stakeholders. Isso para mim é o mais relevante, até para que quem está a vender consiga ser muito mais eficiente nessa venda. António, não sei se... Perfeito, está claríssimo. Eu acho que entramos aqui um pouco num campo que ao fim e ao cabo interliga com esta centricidade do cliente, que é o entender o cliente. Obrigado, João, por esta explicação tão detalhada. Eu acho que é uma excelente ponte para o tema que eu gostava de abordar a seguir e que se centra exatamente nesta questão do entender o cliente. No seguimento do que o João acabou de dizer, há aqui um chavão que nos acompanha no dia-a-dia e que eu gostava de aprofundar. É aquele chavão de nem todos os clientes são iguais e reagem aos mesmos estímulos. Eu acho que é algo que toda a gente entende, talvez nem todos o pratiquem. Pergunta para o Pedro. No primeiro ponto dos princípios fundamentais que vimos, Pedro, falou-nos um pouco da importância de compreender a organização do cliente, sobretudo quem decide, quem influencia, entrou também aqui um bocadinho no que o João acabou de dizer. Quer detalhar-nos um pouco mais este primeiro ponto, que nos parece tão determinante nos insights de venda? Quero sim, e até porque é mesmo o ponto mais importante.
e depois no final também quero comentar algumas coisas que o João disse, mas vamos seguir falar neste ponto para não perdermos o ritmo, e depois quero falar sobre algumas coisas que são muito, muito importantes que o João disse. Muito bem. O primeiro ponto, compreender a organização do cliente, é realmente o ponto mais importante. O João falava que uma boa preparação é essencial, e todos sabemos que é um lugar comum, mas é realmente essencial. Num processo de venda complexo, ou melhor, no processo de venda de uma solução complexa, vamos lhe chamar assim, imaginem que uma organização está a comprar um novo ERP, um software como um SAP ou uma coisa equivalente a isso. É uma coisa complexa. Vai mexer com a organização, vai mexer com várias direções, com vários departamentos, vai mexer com a vida de muita gente. É uma solução complexa. Numa coisa deste género, há tipicamente para uma coisa simples, 3, 4 interlocutores, mas facilmente se chega a 10 ou mais interlocutores para a mesma solução. Interlocutores, decisores e influenciadores podem ser, numa organização simples, 20 ou 30. Claro que não vamos falar com 20 ou 30 pessoas, mas é muito importante perceber destas pessoas que têm o poder de decisão ou que têm o poder de influenciar o que é que as move, qual é a motivação delas, qual é a motivação profissional, ou seja, como é que a sua função vai ser influenciada, qual é a sua motivação pessoal. Portanto, há pessoas que estão nisto legitimamente porque querem ganhar mais relevância na organização, isso é legítimo. Há pessoas que estão nisto porque se calhar já têm uma idade e querem uma coisa que não os chateie muito e que lhes garanta uma certa estabilidade. Isso também é legítimo. Qualquer um dos dois posicionamentos é legítimo. E há pessoas que têm motivações pessoais, porque gostam mais de uma solução, porque é mais fácil de fazer copy-paste para aquela folha de Excel que eles já utilizam. Portanto, há um pouquinho de tudo. O que eu quero dizer com isto é que é importante compreender quem é quem decide, quem influencia, quais são as suas motivações, quais são os seus benefícios. E os benefícios podem ser diversos. Pode ser o diretor que passa a receber um relatório diariamente, pode ser um operacional que tem mais de 10% do tempo para fazer outras atividades, que fazia extra horas. Os benefícios podem ser diversos. E é muito importante também identificar, a palavra oficial é os fatores críticos de sucesso, eu gosto mais de lhe chamar os showstoppers, que são aquelas coisas que, se correrem mal, o projeto é abortado. A venda não acontece, a implementação não acontece. Portanto, é muito importante cedo perceber o que é essencial, o que é que faz o projeto parar. Isso para mim é extremamente importante. E se nós costumamos dizer que em B2B não há emoções, como há em B2C, eu, perdoem-me, mas não concordo. Ainda são pessoas que vendem, ainda são pessoas que decidem. As pessoas que decidem não decidem pelas emoções, mas decidem ir com aquelas que lhe tornam a vida mais fácil, que são aquelas que lhe dão o trabalho bem feito, que são aquelas com quem criam empatia. Portanto, isso é muito importante, mesmo num contexto B2B. E antes de me ir embora, e porque quero fazer o comentário ao João sobre as apresentações e ouvir o cliente, eu costumo dizer às pessoas com quem trabalho para não fazerem PowerPoints com mais de 10 slides, porque acho que é um exagero, e para falarem pausadamente. E o que eu digo mesmo é, vocês falam, param, contam até 3 para dentro e esperam que o cliente tenham perguntas. E as primeiras vezes que eu digo isto, a gente acha muito estranho. Quem ouve precisa de tempo para processar o que está a ouvir, para poder ter uma pergunta que faça sentido sobre aquilo que está a ouvir. Como o João disse, os comerciais querem vender, querem despejar, e isso não pode ser assim. Por mais que o tema possa ser interessante ou empolgante, é preciso dar tempo para as pessoas raciocinarem e responderem. Isto era só uma resposta direta ao João, que eu não queria perder a oportunidade. Não, António, eu aproveitava só para comentar aqui uma outra coisa, que é, sim, os compradores são pessoas e têm emoções, mas há uma coisa fundamental, é que os processos de compra em organizações maiores ou menores, mais ou menos maduras, têm sempre um driver comum, que é a questão do preço. E isso é fundamental, porque é importante também perceber que quem está
numa organização de compras e que influencia a compra, mas nem sempre decide a compra, não quer, porque há qualquer tipo de emoção envolvida, e seja ela qual for, comprar alguém que seja mais caro. E, portanto, obviamente que as organizações de compras também estão, e porque é fundamental hoje em dia, até por causa dos temas de ESG, por exemplo, evoluir para um multicritério, mas ainda assim o preço não deixa de ter um peso gigante. E, portanto, é tudo muito bonito, a proposta de valor tem que lá estar, mas no fim do dia tem que ser o preço que manda. E ainda hoje é assim, não é? Quer dizer, vou-me intrometer aqui no meio destes dois senhores, só para interromper aqui o ping-pong. Até porque... Vocês dão-me cabo do alinhamento. Não, digo, para falar de emoções está cá a Benedita. Eu vou Desde que o Pedro depois não queira fazer um comentário à Benedita e ao João, está ótimo. Completamente à vontade. Eu ia dizer apenas que estou completamente de acordo com o Pedro. Eu acho que no fim do dia, eu opero num mercado onde eu diria que o lado emocional no peso da compra talvez seja soberano. Mas eu acho que soberano, Benedita, não tem tema. Todas as decisões têm o seu quê de emocional. Aliás, vocês saberão também que em 2017 há um senhor economista que ganha um Nobel da Economia precisamente por desenvolver uma teoria da economia comportamental, precisamente porque ele vem dizer que os modelos económicos falham porque partem do princípio que há sempre uma previsibilidade, uma racionalidade em todas as tomadas de decisões, o que é falso. Há sempre um grau de imprevisibilidade porque todas as decisões têm o seu quê de emoção. E sim, João, indo de encontro àquilo que estavas a dizer, e bem, é óbvio que o preço tem força e muitas vezes é o driver, mas perante uma decisão em que estamos a comprar uma commodity em que o preço é exatamente igual, pode ser um parafuso com uma medida exata, com aquele peso, no fim do dia, se o preço for o mesmo, garantidamente que a emoção vai ter um peso, seja porque há mais empatia com aquele fornecedor, seja porque há uma relação de confiança. Não vai não, Benedita, não vai não, nas organizações de compras não vai. Então, nós temos esta mania de comoditizar tudo, ou seja, e ao comoditizarmos tudo, criamos objetividade ao processo. Nós, nas compras, nós gostamos pouco de subjetividade, não é? E, portanto, no fim do dia tem que haver, de uma maneira ou de outra, qualquer critério de desempate. Nem que seja quem entregou a proposta primeiro ou quem fez... Ou seja, mas aquilo que não pode haver é esta compra emocional. Pode haver alguma emoção quando eu posso escolher o fornecedor? Eu acho que nós nunca conseguimos reduzir a emoção a zero, ainda que entendendo o seu ponto. Quanto mais não seja pela durabilidade, pela relação de confiança, pela longevidade da relação, muitas vezes. Não na escolha a quem eu vou comprar, talvez na escolha a quem eu vou consultar. Na escolha a quem eu vou comprar isso não acontece. Mas repare, nós estamos... O que já está a influenciar o processo de decisão por si, de qualquer forma. Ou não. Isto é só uma provocação. Ou não, quer dizer, obviamente que... O António não tarda, vai embora. Quando eu estou a escolher que fornecedores é que eu vou consultar para fazer uma determinada compra, eu vou escolher provavelmente os fornecedores que têm... dos quais eu conheço o seu trabalho e eu conheço o seu track record. E, portanto, aí sim podemos dizer que há alguma emoção. Mas depois, no fim da compra, essa compra é completamente desapegada. E repare que é completamente diferente. Eu diria que a compra de uma casa ou de um bem de luxo é uma compra completamente emocional, quer dizer... Não completamente. O fator preço... Mas há sempre uma cota parte racional, quanto mais não seja, porque eu tenho um limite, um budget para gastar, não é? Certo. Portanto, não há uma infinidade de possibilidades. Era bom se assim fosse. Mas sim, é óbvio que no meu segmento o lado da compra emocional é muito maior. Muitas vezes estamos a falar de comprar uma casa que é um projeto de vida e, portanto, passa muito por... Há o fator preço, mas passa muito por sentir
sentir a casa, não é? Sentir aquilo que vamos comprar, mas no fim do dia isto só vem reforçar um bocadinho aquilo que estava a ser dito, que é sendo uma decisão emocional, não há dúvida que voltamos sempre ao mesmo. É conhecer o cliente, conhecer, fazer as perguntas certas, perceber o que procura, perceber o que é que o satisfaz, criar empatia, criar relação, porque no fim do dia a compra vai ser uma consequência dessa relação que nós criamos com quem vai comprar e o vínculo, não é? A ligação que ele cria com a marca, com o produto e com quem está a vender. E, portanto, aí, sem dúvida, que o peso do lado emocional é muito grande. A compra é sempre emocional, Benedita? Eu diria que eu não queria dizer 100% das vezes, mas se não é totalmente emocional, tem uma componente emocional muito grande. Eu acho que todos nós, quando vamos comprar uma casa, mesmo que vamos com um budget limitado, vamos sempre atrás de algo que nos preencha, não é? Se calhar, se temos um budget mais curto, temos determinado tipo de restrições, de zona, de piso, de tipologia, que nos vai restringir. Mas uma compra de uma casa tem sempre um lado emocional muito grande. É um projeto de vida, seja uma primeira casa, seja uma segunda casa com que se sonhou a vida toda, tem um lado afetivo muito grande. É uma casa onde queremos que a nossa família cresça, onde vamos criar raízes, onde vamos passar as férias e criar memórias, e portanto sim, tem um lado emocional muito forte. Muito bem. Vi aqui um pouco neste vosso bate-bolas, aqui um bocadinho que gostei. Não me vou embora, Benedita, porque estou a gostar imenso e está a ser super interessante, portanto não contem com isso. E portanto, vi um bocadinho de diferenciação. Acho que a diferenciação tem aqui uma componente talvez bastante relevante também neste tema do emocional versus racional. João, vou voltar a si com uma curiosidade, porque temos aqui um público-alvo que se centra também muito substancialmente no mercado das empresas, com uma curiosidade que deve estar na cabeça de muitos os que nos ouvem. Como é que nós podemos abordar um cliente de grande porte, sobretudo quando somos uma empresa com um bocadinho mais pequena, com pouca expressão e sem track record em determinado mercado? Como é que podemos lá chegar? Eu acho que isto é um dilema de muitas empresas e acho que o João pode ajudar-nos aqui a esclarecer isto. Bem, eu acho que a Benedita também acabou por me ajudar a dar esta resposta, não é? Porque é preciso também trabalhar o cliente. Eu diria que, numa perspectiva de compra, nós não podemos estar centrados apenas nos grandes fornecedores, porque hoje em dia nós vivemos num ambiente cada vez mais volátil e, portanto, temos que estar também atentos às novas tendências do mercado. E as novas tendências do mercado aparecem também, muitas vezes, através de empresas sem esse track record. Mas aquilo que eu diria é que é sempre, obviamente, o tema das redes sociais, nomeadamente o LinkedIn, é sempre um bom veículo para se tentar abordar os compradores, para pelo menos tentar ter um slot só para conversar, porque muitas vezes, e o Pedro falava nisso no princípio, que é quando é que é o momento certo para a compra, e se calhar nós recebemos hoje um determinado vendedor para um produto que nós não compramos nesta altura do ano, que compramos em março, e é importante ir aquecendo, entre aspas, essa relação com o cliente também. Ir aparecendo sem ser maçador. E lá está, e trabalhar um bocado o cliente, mas trabalhar o cliente percebendo quais é que são os principais stakeholders na empresa, para quem é que aquilo vai servir, quem é que vai comprar, quem é que vai estar, quem é que vai ser influenciado, que vidas é que vão ser influenciadas pela compra e, portanto, mais uma vez, estudar as organizações, conhecer quem são as pessoas que estão dentro das organizações,
podem contribuir e podem ajudar a fazer o endorsement dessa venda, é fundamental. Por outro lado, não rejeitar, não é não rejeitar, é não desanimar quando rejeitado. Isto porquê? Porque nem todas as organizações de compras, nem todos os compradores são iguais e, portanto, há uns que são mais estritos, outros que são mais abertos, e as organizações são diferentes e, portanto, tentar, mas não ser maçador, não é? Muitas vezes, eu uso sempre este exemplo, que muitas vezes recebo um convite no LinkedIn de alguém que aceito e que quando estou a aceitar já me está a mandar uma mensagem a pedir uma reunião. Quer dizer, não é assim, não é? Todos nós namoramos e, portanto, sabemos que isto não é assim. Exato. E, portanto, quer dizer, deixa-me só respirar um bocadinho antes de perceber. E também perceber que, obviamente, que o digital marketing é importantíssimo, mas todos nós recebemos e-mails que são completamente padronizados, não é? Mudam-nos o nome e quando às vezes não se enganam no nosso nome também. Espero que a Benedita nunca se engane no porta-chaves de ninguém, porque isso era uma barracada. Mas também nós percebemos, e todos nós vivemos hoje em dia num mundo 100% digital, quando é que um e-mail é padronizado ou quando é que o e-mail é customizado, não é? E ter cuidado com isso também, ter cuidado com a abordagem customizada versus padronizada. Eu diria que é isso, que claramente que não é difícil, quer dizer, pode ser mais ou menos difícil, mas não é impossível nem pouco mais ou menos. E é usar a rede de contactos para perceber como é que é possível lá chegar. Uma atenção particular, António, só para terminar, aos temas da RGPD, não é? Porque hoje em dia alguém pode ser processado por ter mandado um e-mail para alguém que nunca lhe deu autorização para mandar esse e-mail. Portanto, João, eu acho que há aqui um aspecto ainda dentro deste tema e que o João abordava, que é o facto de muitas vezes é de bom senso que ir aparecendo e ir estando um pouco no dia a dia na cabeça do cliente é muito importante para que uma relação se consubstancie e se consolide. Mas talvez me pareça que em algumas circunstâncias, e dando e pegando até um bocadinho o exemplo que o João deu agora, às vezes usamos estas formas de comunicação mais ligeira de uma forma abusiva e a achar que este tipo de comunicação pode de facto sustentar uma relação, e não é bem assim, não é? Não sustenta de todo. A minha visão é que não sustenta de todo. E o ir aparecendo é falar com o cliente, é ouvir o cliente, é perceber que necessidades é que ele tem naquele momento e como é que está a evoluir a resolução dos seus problemas, é conhecer o problema do cliente e é ir aparecendo e fazer com que o cliente, que neste caso não é um cliente final, é alguém de uma empresa ou de uma que se sinta especial nesse sentido, não é? Para que depois, quando vai indicar às compras que consultem, se faz favor, este fornecedor, aí sim ter o tema emocional que a Benedita há bocadinho falava e que falávamos há bocadinho e que deu aqui pano para mangas. Eu se calhar dava aqui uma contribuição também para este tema, porque eu já fiz muito, não lhe chamaria cold call, que é too much, mas aproximação a empresas que não tinha contactos, a tentar vender coisas grandes e complexas e sendo uma startup a vender um produto que ainda não existia no mercado. O primeiro é mais fácil, porque a vender um produto que não existia com aquela tecnologia, com uma presença em feiras, onde sabendo que estão lá as pessoas tipicamente compram, e aparecendo com testes, com proof of concept, com coisas feitas em ambiente de R&D, mas que se pode mostrar que o conceito funciona, conseguiu-se muito sucesso em colocar o produto em clientes de indústria aeronáutica e outros do género. Portanto, coisas complexas. O approach LinkedIn /e-mail /cold call moderno, se lhe quisermos chamar assim, que eu também uso de vez em quando, muito criteriosamente, mas geralmente faço
enviando claramente o benefício para o cliente ou o outcome da solução. Não mando um e-mail a dizer fazemos isto, quero uma reunião. Geralmente prepara-se um case study. Em um cliente parecido consigo, fizemos uma solução assim e este é o benefício para o cliente. Isso descreve-se numa frase no LinkedIn, põe-se um attachment e diz, se isto lhe interessa, diga-me porque nós marcamos uma reunião. Se não lhe interessa, o filtro está feito, next. E não resolve o assunto, mas é uma maneira simples de abordar o cliente para ele perceber qual é o benefício. Excelente, Pedro. Obrigado. Neste campo, e posso manter-me aqui mais um bocadinho com o Pedro, que acho que este campo da diferenciação tem aqui algum conteúdo que nos leva àquele seu segundo princípio de mapear os clientes e os fornecedores de uma forma um bocadinho mais detalhada e segundo percebi, em alguns clusters que façam sentido com diferentes variáveis. Este é um caminho determinante para esta diferenciação para os nossos concorrentes? É um caminho determinante para perceber a concorrência, obviamente, porque no mundo existe concorrência, e ainda bem. A concorrência torna-nos melhores e obriga-nos a ser melhores e torna as nossas soluções mais fortes, portanto isso é positivo. Uma análise deficiente da concorrência ou da oportunidade faz-nos perder tempo. Portanto, mapear a nossa solução face à concorrência é essencial. Eu gosto de o fazer de uma maneira muito peculiar. Pegando nos tais fatores críticos de sucesso que já falei, que são porque é que o cliente compra esta solução e porque é que o cliente compra a uma empresa e não a outra. Portanto, há alguma ciência empírica de determinar bem estes fatores críticos de sucesso e eles têm que ser determinados para cada par, solução, mercado-alvo. Esta solução neste mercado-alvo tem um conjunto de fatores críticos de sucesso, no outro mercado-alvo tem outros fatores críticos de sucesso. Portanto, e o que nós fazemos é, para cada par, solução, mercado-alvo, mapeamos os fatores críticos de sucesso, olhamos para a concorrência e com a informação que temos, por vezes é deficitária, tentamos pôr um ranking de como é que cada concorrente está de 1 a 5, de 1 a 10, como quisermos, em cada fator. E com isto temos um perfil de onde é que nós estamos nesta oportunidade perante a concorrência. E percebemos, desculpem a expressão fácil, se vale a pena ir a jogo ou não, se vale a pena investir nesta oportunidade ou não. Isso também nos dá uma ferramenta de argumentário perante o cliente e na discussão da oportunidade, onde é que nós somos bons, onde é que a nossa performance é melhor e permite-nos antecipadamente perceber o que é que temos que fazer a mais para não estar mal perante a concorrência. Eu pessoalmente faço com o Strategy Canvas, que é um framework conhecido, primeiro publicado no Blue Ocean Strategy, mas usado para muitos fins. Eu gosto dele particularmente para esta análise, mas já o ouvi fazer de muitas formas. Pedro, acontece muitas vezes a empresa de facto não saber onde é que se posiciona nestas dimensões? Acontece talvez mais numa empresa virada para o produto do que para a solução. Certo. Uma empresa mais product-centric, usando a expressão em inglês, ou centrada no seu produto, tende a publicitar mais o seu produto e a especificação do seu produto e o benefício do seu produto e não tanto o benefício daquele produto instalado no cliente e qual é o benefício que ele tem do lado de lá. E às vezes chegam-se a caminhos sem saída se olharmos só para a nossa solução e para os benefícios dela e não percebendo o que é que o cliente vai beneficiar. Sim. Obrigado, Pedro. Ainda aqui dentro do campo da diferenciação, não sei se vocês viram, inclusive, pelos nossos backgrounds, onde é que está a Benedito e onde é que nós estamos, não é? Isto faz toda a diferença. Benedito, eu sei que a vossa empresa lidera o mercado muito aqui suportada neste conceito da diferenciação. Quer explicar-nos um pouco mais aqui o caminho que seguem para manter e sustentar esta afirmação?
António, antes de mais, pegando naquilo que o Pedro estava a dizer, eu acho que é importantíssimo olhar para o que existe, olhar para o mercado, olhar para a concorrência, olhar para fora, fazer benchmarking, ver o que é que se está a fazer, o que é que de melhor acontece lá fora e depois não ter medo de fazer mais e não ter medo de fazer diferente. Quando começámos, muita gente dizia que éramos loucos, não havia mercado em Portugal para os produtos que estávamos a desenvolver, não havia clientes em Portugal para os preços que estávamos a praticar. E a verdade é que aqui estamos nós e o António acabou de me apresentar como o maior imobiliário, o promotor imobiliário a operar em Portugal. E, portanto, isso é muito importante. Portanto, fazer muito bem o trabalho de casa, estudar o que existe e perceber aquilo de que somos capazes e criar uma equipa de pessoas ultra competentes para levar isso a bom porto. Portanto, a diferenciação começa logo aí, não é? Passando o pleonasmo, começa logo no início. Pensar produtos que antecipem as tendências. Posso lhe dizer, por exemplo, que temos tantas preocupações com as questões ambientais e sustentabilidade, sobretudo por causa dos nossos novos projetos, onde eu estou agora, aqui nesta zona magnífica da Comporta, que estamos, por exemplo, a repensar totalmente a nossa forma de construir. E isto é a diferenciação. Portanto, nós estamos a pensar em formas de construir os nossos projetos, ou seja, não só fazemos projetos diferentes, como a forma como os fazemos também é diferente. E isto é muito importante, porque não estamos aqui apenas a comunicar a diferença, estamos a concretizá-la. E isto vai bater naquilo que eu disse há pouco atrás, que é a questão da consistência e da coerência. E, portanto, não ter medo de acrescentar aqui, olhar para o mercado, no meu caso, o mercado imobiliário, e acrescentar serviços, que é aquilo que verdadeiramente distingue os produtos da vanguarda, é terem serviços que os outros não têm, oferecer uma componente grande de serviços, não querendo estar a entrar muito em exemplos concretos, mas como as casas são pensadas para as pessoas e para maximizar a sua qualidade de vida, por muito estranho que pareça, e com o clima que nós temos em Portugal, temos casas com pouquíssima luz, varandas pequeníssimas. Quando fazemos os nossos projetos, fazemos exatamente ao contrário. A orientação solar dos projetos é fundamental. Espaços exteriores enormes, varandas grandes, espaços onde as pessoas possam conviver, áreas comuns. Ainda antes do confinamento, nós já tínhamos incluído nos nossos projetos espaços de coworking, espaços para receber encomendas online. Portanto, isto passa por antecipar tendências. Nós não estamos aqui, isto pareceu-nos uma boa ideia, nós estamos sempre a ver o que é que está a acontecer e o que é que podemos fazer igual ou fazer melhor, fazer mais. E, portanto, isto aqui, esta nossa aposta grande na diferenciação do produto é muito clara e é muito assumida dentro da empresa. Depois, por outro lado, acho que podemos falar também de diferenciação no processo de venda. E aqui vamos sempre bater na questão do conhecimento do cliente e do conhecimento do cliente, mas nós acreditamos profundamente que ninguém conhece os nossos clientes como nós, e isto parece um clichê, mas é algo que nós levamos muitíssimo a sério, por um lado. Por outro, todas as pessoas dentro da organização são potenciais vendedores. Isto significa que a maneira como nós falamos, como atendemos um telefone, o conhecimento que toda a gente dentro da organização tem sobre o produto é fundamental, porque quando eu recebo uma chamada de um cliente e estou aqui à frente de uma recepção, mas a forma como eu o atendi, como eu o recebi, pode fazer a diferença na empatia e na ligação que se cria de imediato. São coisas pequeninas, são gestos pequeninos, mas que são um somatório de coisas que vão criando a relação, que vão construindo a relação. Como disse há pouco, também acreditamos muito no superar, na questão do extra mile, do ir muito além do que o cliente está à procura, e isto faz com que a nossa venda seja muito mais do que uma venda de um produto, seja um serviço. Nós podíamos contar aqui 1001 histórias de episódios que nós passamos com clientes, desde termos um cliente na sala a decidir que apartamento vai comprar e uma colega nossa pegar na mulher e ir fazer compras de roupa para a Avenida da Liberdade. E isto é aquilo, é o unlock the unexpected, é aquilo que o cliente não está à espera que se faça por ele,
e que vai fazer com que ele nunca mais se esqueça. Ele até pode não comprar, porque se calhar até nem era o timing, ele só estava a ver o que é que havia no mercado, mas quando voltar a Lisboa, ele não se vai nunca mais esquecer da forma como foi recebido. E isto vem do tempo que nós investimos. Como vocês podem imaginar, o processo de compra de uma casa, de um projeto, leva muito tempo, porque o processo de decisão demora, porque as questões burocráticas também. E este tempo permite-nos investir a sério na relação com o cliente. Nós dizemos a brincar que nos tornamos verdadeiros confidentes dos clientes. Sabemos os nomes das mulheres ou do marido, os nomes dos filhos, quando é que faz anos. Nós temos clientes que nos ligam a pedir recomendações de escolas, de médicos, porque se mudaram para Portugal e não conhecem nada. E isto para nós é que é o sucesso, porque quando isto acontece quer dizer que os nossos clientes se tornaram verdadeiros embaixadores. E isto é aquilo que nós mais queremos. Isto é o nosso grande objetivo. Excelente, Benedito, obrigado por esta visão. Benedito, onde é que eu assino? Diga lá. Porque eu já comprei, eu acabei de comprar, não sei o quê. Eu telefone-lhe a seguir, pode ser algo perto desta praia maravilhosa. Eu acabei de comprar. Uma visão sem dúvida diferenciadora. Olha, nós estamos aqui nos minutos finais desta nossa sessão. Eu gostava depois de desafiar aqui o João a fazer uma síntese do que considerou mais relevante nestes assuntos que percorremos. Temos aqui matéria de grande interesse e que merece uma síntese adequada, e sei que o João aceita este meu desafio. Antes gostava só de perguntar ao Pedro, assim numa visão muito curtinha, de 1 minuto, Pedro, uma curiosidade. Sim. Nós temos muitas vezes empresas que conceptualmente se posicionam numa ótica orientadas para o cliente, e toda a missão da empresa envolve essa concepção, mas depois no dia-a-dia, na prática, são organizações sobretudo centradas no produto, ou andam ali a cambalear de um lado para o outro sem ter um caminho muito certo. Acha que isto é uma realidade muito também do nosso mercado? Eu acho que é. Eu acho que é porque isto, como eu dizia há bocado, embora muito rápido, isto de ser orientado ao cliente é na nossa cabeça, é um mindset. E como a Benedita referiu, é todo o tempo que é preciso gastar para que o cliente tenha uma boa experiência. Portanto, isto tem muito a ver com a experiência do cliente. É muito mais fácil ser orientado ao produto, ao KPI, à venda, a cumprir a cota do mês, do trimestre, daquilo que for. Uma transformação para ser orientada ao cliente é preciso apoio de quem manda, portanto é preciso um apoio executivo forte, e como eu costumo dizer a brincar, embora seja um homem da ciência, é quase um exercício de fé. Ou seja, a gente vai falar com as pessoas, vai treinar as pessoas e acreditamos que daqui a 6 meses começamos a ver resultados. A minha experiência diz que em menos de 6 meses começamos a ver resultados. E quando vemos, começam a acontecer muito rápido em avalanche. Essa é a diferença. Os resultados não se ficam, de repente aquelas sementes que plantámos começam a acontecer e há um momento que as pessoas que estão na transformação dão um clique e dizem, afinal isto resulta. Mas, como o António sugeriu, é raro vermos empresas assim. Obrigado, Pedro. João, vamos à síntese, sem cair na tentação de comentar o que o Pedro disse? Não caio, não comento. Aliás, eu acho que isto foi super enriquecedor. Aliás, começámos por ouvir o Pedro a falar numa técnica estruturada de como abordar o seu cliente, de como fazer a venda, não é? E eu acabei por comentar que achava que o Pedro devia estar na cabeça de alguns compradores, porque realmente, se usarem este guião, é fundamental. Depois, por outro lado, a Benedita, e achei muito interessante, e principalmente esta última, eu brinquei há pouco a dizer que dizia que estava comprado, mas esta última partilha sobre o que é a experiência diferenciada e customizada, obrigado, customizada num ambiente B2C, que é muito mais fácil, é mais fácil porque o cliente está ali, porque existe, não é? Porque tem este segmento tão... Obviamente, se estivermos numa ótica de grande consumo, seguramente essa experiência é muito mais difícil de o fazer.
Por último, eu gostava apenas de referir e de realçar aquilo que eu já falei anteriormente, que é conheçam os vossos clientes, percebam quais é que são os triggers dos vossos clientes, percebam quem é que são os decisores, apareçam, estejam presentes sem ser maçadores, percebam o ciclo de venda dos vossos clientes para, como o Pedro dizia tão bem, não andarem a perder tempo, porque andam a perder tempo, o vendedor anda a perder tempo e o comprador anda a perder tempo. E, portanto, este trabalho de casa, para mim, é fundamental. E claramente, Deus e o diabo estão nos pequenos detalhes. Portanto, estudem. Obrigado, João. Chegamos, de facto, ao fim. Foi uma experiência muito enriquecedora também para mim. Muito obrigado aqui também pela vossa energia, pela vossa curiosidade em comentar e o vosso atrevimento em comentar e a sair aqui um bocadinho do alinhamento. Foi uma experiência muito interessante. Sobretudo também a todos os que nos ouviram. Espero que estes conteúdos tenham suscitado um entusiasmo suficiente e uma motivação maior para colocarmos cada vez mais o cliente no centro de toda a nossa atenção e, obviamente, inerentemente a competitividade das vossas empresas. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer fazer parte. Obrigado. Até à próxima, obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.